Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 6 de janeiro de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também agora pelo Face, pelo YouTube, você acompanha este programa daqui a pouco, ele vai estar editado para podcast em todos os aplicativos, todos os tocadores aí de podcast. Logo mais, tem reprise também na Plena TV, que é uma emissora também do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Parte do que vai ser produzido aqui hoje, nesse programa, amanhã no jornal impresso Folha da Manhã, no portal Folha 1, pela Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM, aonde você estiver, a gente vai estar aí pertinho, juntinho, é só você seguir, curtir, compartilhar, né, e acompanhar a nossa programação. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira, são 7 horas e 14 minutos em Campos, hoje dia 6 de janeiro, dia de Santo Reis, e dia também no costume cristão de desmontar todo o aparato aí de Natal, né? Não podia apagar as luzinhas, nem as árvores, né? Aqueles enfeites e, né, tudo aquilo de Natal. Então, a partir de hoje já pode, conforme o costume popular e seguido pelos cristãos. Então, vamos em frente, vamos começar essa edição de hoje do programa com a previsão do tempo para Campos e região. Segue, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, com tempo nublado, temperatura baixa ainda em relação à média de verão. Estamos com 22 graus agora aqui no centro da cidade, a mínima prevista para hoje de 21, a máxima de 24 e tem chuva também durante todo o dia de hoje, a precipitação aí anunciada durante toda a parte, principalmente a parte da manhã e início da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Pouca chuva, mas essa chuvinha mais leve, essa garoa, mas tem chuva prevista para hoje. São 7 horas e 15 minutos. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós estamos recebendo a Heloísa Helena, é enfermeira, ex-senadora, ex-candidata a presidente da República em 2006, com a terceira maior votação daquela eleição. Ficou atrás do Lula, que ganhou a eleição com 48%, uns quebradinhos a mais, seguido do Geraldo Alckmin, e depois a Heloísa Helena com mais de 6 milhões e meio de votos. Estudei bem? Só teve menos, Desculpa, Luiz. como mulher, só teve menos voto na história política brasileira do que Dilma e do que Marina. Boa. É a terceira mulher mais votada da história do Brasil. Legal. Boa comparação, sim, bons dados para gente analisar. E
Uma eleição que vinha ainda aquela disputa, não tão polarizada quanto hoje. Naquela época tinha polarização, mas não tanto ainda, de PSDB e PT. O Alckmin era ainda do PSDB. A gente era feliz e não sabia. Não né? sabia. Ô, meu pai. Bom, vamos lá. E foi senadora também da República de 98 a 2006, né? Pelo PT. Depois saiu, fundou o PSOL, ajudou agora a fundar o Rede Sustentabilidade. É deputada federal por conta dessa suspensão do Glauber Braga e com a gente nessa manhã, que é a melhor parte de toda essa apresentação, que está aqui com a gente, e a gente registra aqui o agradecimento pela presença. Seja sempre bem-vinda. Vamos conversar, inclusive, sobre essa suspensão do Glauber Braga, né? Ele foi suspenso pela Comissão de Ética. Aliás, até uma proposta do Lindbergh, havia uma intenção de cassar o mandato dele. Lindbergh, então, encontrou um meio termo de suspender o mandato por 6 meses, e ele acabou se envolvendo com um integrante lá do MBL e expulsou o menino lá da Câmara, enfim. E hoje a Heloísa Helena, então, assume esse mandato por 6 meses e vem conversar com a gente aqui. E já ao assumir, um outro assunto que a gente vai falar nesse primeiro bloco é a proposição da CPMI do Banco Master, que também é outro celular apreendido, tipo isso, né? Tem muita coisa para ser revelada e a gente vai entender essa proposta da deputada para a criação dessa CPMI. Vamos falar também das eleições a governador no estado do Rio, senador e deputado estadual e federal. Por fim, a captura de Maduro pelos Estados Unidos e a eleição a presidente da República. Do Brasil. Do Brasil. Ah, sim, perfeito. Porque lá nos Estados Unidos está muito confuso, as pessoas estão confundindo soberania com democracia, com ditadura. Está um negócio muito estranho e algumas pessoas confundem isso, o que não tem absolutamente nada a ver, e não há, até o momento, nenhuma divulgação de interesse pela democracia por parte dos Estados Unidos. Não há bateu o martelo, vamos promover aí uma eleição, nada. Pelo contrário, a Delcy Rodrigues já mandou uma carta dizendo assim, no popular Trump, tamo junto. Tipo aqui no Rio de Janeiro, né? Tipo, tamo junto. Aliás, não cobrou em nenhum momento a soltura do Maduro. A Delcy, que é a vice-presidente e que foi empossada pelo irmão de Maduro, que é presidente do Congresso. Não, pelo irmão dela, que é presidente do Congresso. Pelo irmão dela? Irmão dela. Pelo irmão dela, que é Delcy, que é presidente do Congresso. Vamos analisar isso tudo já. Deixa eu só trazer aqui rapidamente as manchetes de hoje, então, mas obrigado pela presença da senhora e de todos aqui com a gente. Daqui a pouco a gente registra a presença de todos aqui com a gente nos estúdios. Vamos lá, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, também de Radimed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, hoje em destaque: criança de 5 anos morre após acidente na BR-101 em Campos. A menina não resistiu aos ferimentos a caminho do Ferreira Machado. Outros 3 ocupantes do veículo que bateu em uma árvore seguem internados. Maduro se declara inocente em audiência e vice toma posse. Delcy Rodrigues envia carta a Trump e fala em agenda de colaboração, que é o tamo junto que eu traduzi aqui no popular. Criança é atropelada por moto na faixa de areia da praia de Gruçaí. Faixa essa que não custa repetir e lembrar que é proibido qualquer trânsito de qualquer veículo, a transitação de qualquer veículo. Polícia Civil investiga caso de campista encontrado morto em Macaé. Museu Histórico de Campos segue sem energia elétrica após furto de cabos. Mais uma vítima aqui no centro, né? Recentemente foi a gente. Campos divulga calendário de pagamento de 2026 dos servidores.
Cratera gera reclamação na rua Dr. Felipe Web, em Campos. Conselho de Segurança da ONU debate ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Ainda no portal folha1.com.br, você confere essas e outras informações. Guarda Civil Municipal apreende motos irregulares usadas em rolezinho no Farol de São Tomé. São algumas das informações de hoje, deste momento, que são atualizadas aí a todo instante lá no portal folha1.com.br. Já fiz a apresentação, mas não custa nada para quem está chegando agora aí no rádio ou nas redes sociais. Temos o prazer de receber aqui hoje, nessa bancada, junto com o Aloysio Abreu Barbosa, a deputada federal Heloísa Helena, enfermeira, ex-senadora, ex-candidata a presidente da República em 2006, hoje deputada federal e ex-candidata também a vereadora no Rio 2024, né? Quase 12 mil votos naquela lá. Eu fico na dúvida, se eu chamar senadora... Aí você me chama de Heloísa, porque foi como Dona Helena me batizou. Aí então se eu errar aqui, eu sabia que a sua imagem está na minha cabeça assim ainda como senadora. É aquela coisa, não é o tempo todo que a gente está anunciando, falando. E também o mandato do senador é muito grande. É longo, né? Então você tem muita notícia sempre. Eu quero agradecer, independente do nome que você me chamar, eu quero agradecer muito a generosidade democrática de vocês, né? Fiz até questão, né, de atravessar as longas estradas, porque eu queria estar aqui pessoalmente, e agradecer muito a generosidade democrática, né, da Folha FM, de toda a organização e de vocês que estão aqui, né, na técnica, os dois grandes aqui da bancada que me dão a honra, e os ouvintes, né, e os que acompanham as redes de comunicação da Folha. A gente está aqui também com o Lamarck, que é o presidente nacional da rede, com o Wesley, que me deu a honra, né, de ser porta-voz nacional da rede comigo também, com o Fabrício, que é porta-voz da rede aqui local, né, a Ana, que nos acompanha nessa jornada. Enfim, é uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada. Seja bem-vinda, a gente que está honrado em recebê-la aqui presencialmente. Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo aí também a essa bancada. Vamos poder bater esse papo aqui legal hoje com a Heloísa, com vários temas, né, importantes aqui para a gente, também para a região que a gente vai falar. Enfim, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Claudio Nogueira. Bom dia, Marcelo, na técnica. Tá tirando das férias de Beto, né? Deu férias a Beto, né? Ele está cansado de levantar troféu. Você ia falar, eu já vou adiantar que eu não aguento, não. É tudo flamenguista aqui, gente. A senhora torce para que time? No Rio? Eu tenho a obrigação de dizer que eu sou do CSA. Do CSA. E do Jaciobá. Eu digo assim, minha torcida é só para quem está perdendo. Porque o Jaciobá, que foi da cidade onde eu nasci, à beira de São Francisco, você vê como são as coisas da vida, né? A cidade onde eu nasci é chamada Pão de Açúcar, na beira do Rio São Francisco. Que o nome é dado porque tem um penhasco, igual o penhasco aqui do Pão de Açúcar, porque o nome Pão de Açúcar era os pães, a forma dos pães que eram encaminhados para a coroa portuguesa. Então, o nome da minha cidade, que era linda ao nascer, que era Jaciobá, que significa espelho da lua, virou Pão de Açúcar. E eu não sei se vocês sabem que lá no penhasco tem um Cristo Redentor, legal, igual o Cristo Redentor daqui. Não estava escrito nas estrelas. Antes do meu pai vir para cá, porque meu pai foi pedreiro aqui muito tempo, meu irmão mais velho, né, infelizmente, pela construção civil, saiu daqui quebrado, com meu irmão mais velho enrolado em trapos, né, o que nasceu no Rio e acabou assassinado em Alagoas. Então, eu sempre tive essa relação de amor e de afeto com o Rio de Janeiro. E, aliás, como vocês lembraram da eleição presidencial, né, como eu fui a primeira mulher pós o chamado período democrático, né, a retomada das eleições diretas no Brasil, a primeira mulher, embora isso tenha sido em 2006, né, a gente ainda identifica tantos problemas em relação à participação das mulheres, né? Mesmo a gente sendo mais da metade da população, parindo e cuidando da outra parte da população, e mesmo assim a nossa participação ainda é tão pequena. E eu acabei, né, há alguns anos atrás, vindo morar no Rio de Janeiro, e estou aqui voltando ao Congresso depois de 18 anos,
pelo carinho e afeto do povo do Rio de Janeiro, que me colocou como primeira suplente, e por uma circunstância absolutamente injusta e dramática, porque a circunstância que levou... Então, deixa eu, por favor... Ah, tá, pode ir, meu filho. Fazer a pergunta em relação a isso. Acabar só de fazer a apresentação. Eu costumo também agradecer aqui ao ouvinte, telespectador, né, sobretudo as categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, né, os taxistas, motorista aplicativo, professores e pais de alunos, que não chega a ser uma categoria, é uma condição, mas que vão levar os filhos à escola agora, sintonizados o carro na 98.3. É um prazer receber a senhora. E a primeira pergunta é justamente sobre como é que é assumir em meio a esse efeito meio traumático que foi a tentativa de cassação do Glauber, que acabou redundando, né? Nogueira já disse, o Lindenberg conduziu ali, não foi o único, houve outras lideranças de esquerda que conduziram para não levar a perda de mandato, né? A suspensão por 6 meses. E o caso com o MBL, só para a gente deixar claro, o MBL tem essa prática de acossar com câmera parlamentares, né? Sobretudo de esquerda. E o Glauber estava com a mãe numa situação de saúde muito ruim. E a pessoa usou isso para agredi-lo. Falou da mãe, que estava numa situação muito delicada de saúde. E ele perdeu por uma ali e deu um pontapé no rapaz. Quer dizer, só para dar o contexto do que foi, né? Como é que a senhora viu isso do nascedor até o desfecho? Mas eu prefiro enfrentar com mais dureza quem está na mesma posição que eu, ou acima de mim, entende? Eu sei quem é o rapaz, até porque ele fez muitas provocações comigo no centro do Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo campanha, né? E eu devolvia com a provocação na palavra. Mas não foi por isso que o Glauber foi suspenso. O Glauber foi suspenso porque tentou desvendar os mistérios sujos em relação ao chamado orçamento secreto, né? E para você ver como é a vida, né? Porque quem elegeu... ladrão, né? Mas quem elegeu Arthur Lira no meu antigo estado de Alagoas foi o Lula, né? O Lula foi para o meu estado, elegeu Arthur Lira como deputado federal, para que o pai de Arthur Lira deixasse de ser deputado federal para ser senador e me derrotar para o Senado. E realmente eles conseguiram isso. Mas isso é só um resgate histórico de como essas figuras do mundo da política, quando elas sobrevivem, quando elas chegam a um patamar... Eu digo as pústulas da política, né? Quando elas chegam a um patamar elevado da vida política, elas não chegam porque o povo é inconsequente e vota em qualquer um, ou é despolitizado e vota nessa personalidade. Elas vão chegando aonde chegam porque existe uma promiscuidade nas relações dos poderes, especialmente do legislativo e do executivo, e começam a fomentar poder e estrutura a essas personalidades políticas. Por isso que elas chegam aonde conseguem chegar. Então, ele foi cassado por causa disso, né? É uma luta muito importante. Eu estava dizendo assim que, para mim, no dia que eu cheguei, para você ter uma ideia, Luiz, na hora que eu cheguei lá para tomar a tal da posse, né? Nessa circunstância já absolutamente esdrúxula, porque um mandato com a legitimidade conferida pelo povo, né, do Glauber. Tudo bem que eu estou lá pela legitimidade do povo que me botou como primeira suplente, mas eu não queria estar nessa condição. Jamais eu gostaria de estar nessa condição. Aí, quando chega lá, a primeira votação... Qual é a primeira votação que está lá? É uma votação num acordo espúrio entre o Congresso e o governo para colocar aquela emenda de resgatar o orçamento secreto de 2011 a 2022. Imagina como é que a gente se sente. Não é triste isso? Então, a primeira medida, 2 dias depois, o voto do orçamento. Como foi o voto do orçamento? Que a gente teve que votar. Não, então, eu digo sempre assim, que a coerência no mundo da política, ela é vista como algo detestável e desprezível. Imagina para você como era que eu ia me sentir de votar um orçamento 2 dias depois que eu estava lá, né, vendo as senhas para tomar a tal da posse, 2 dias depois votar um orçamento com um grande acordão
entre governo, porque né, o PL votou com o governo, um grande acordão lá no plenário para votar um orçamento que roubava dos pobres, porque é dos pobres que a gente está falando. É mais fácil a gente falar da nossa universidade, né? Minha universidade querida, que eu passei a vida toda na universidade. Então é mais fácil, todo mundo vai para a rede social dizer, tiraram quase 500 milhões das universidades. É inaceitável que tenha feito isso, um acordo do Congresso com o governo para aumentar a pança das emendas de orçamento, que foi o que aconteceu lá. Agora, imagina o que é que significa tirar 6 bilhões da Previdência. Imagina o que é tirar 6 bilhões da Previdência, onde tem uma fila gigantesca de acesso ao que é mais óbvio. Deixa eu te dizer, Cláudio estava falando do Dia de Reis hoje, né? Que é um dia que não é apenas para os católicos, né? Todos os cristãos comemoram isso. E no Dia de Reis, quem é cristão que está nos ouvindo, ou que se diz cristão, né? Porque tem gente que se diz cristão e não é. Tem 3 coisas que aconteceram no dia de hoje, né? E devia nos obrigar a olhar para a situação do BPC no Brasil hoje. A suspensão do BPC, como está acontecendo no Brasil, para fechar a conta de governo, do arranjo fiscal, do arcabouço fiscal, é algo inaceitável. Quando o rei foi até lá, o que eram os reis, a representação dos reis? Era um idoso, um jovem e um preto. Tudo a ver com a situação de dor e sofrimento do Brasil. E o que eles levaram? O ouro, porque representava o rei, né? O rei formalmente definido. Levaram o incenso, porque representava a divindade, e levaram a mirra, porque diziam o menino é humano. A mirra é um anti-inflamatório e é também usado e também era usado antigamente para embalsamar os corpos. Então, neste dia que se fala do menino, né, que passou esses dias todinho comemorando, falando de Jesus, tem que pensar também nas crianças, né, esquálidas, que estão nos meios de comunicação, fazendo vaquinha para ter acesso ao SUS, quando a gente tem a legislação mais avançada do mundo, a suspensão do BPC, que é criminosa para uma mãe pobre. A gente está trabalhando, inclusive, um projeto em relação a isso, muito inspirado na modalidade, foi pensada da renda do Suplicy, mas específica para essa questão da incondicionalidade em relação ao BPC. Milhares de mães espalhadas no Brasil chorando a suspensão do BPC, inventam até para quem tem atestado permanente de autismo, porque os pais que estão nos escutando, se for pai ou mãe, porque é especialmente a mãe, né, dos autistas, imagina o que é o significado de quem não está no carro, de quem está no ônibus, de quem está com uma criança em casa, num quadro dramático, que tem a suspensão daquela migalha que o sistema capitalista dá, que é a migalha do BPC. Então, neste momento é importante que a gente sempre pense, e é minha obrigação lá, né, como deputada, continuar desvendando, como eu sempre fiz, né? Eu estava vendo um vídeo meu, olha só, né, de 2004. Aloysio, claro, 2004, eu falando dessas malditas emendas. Por quê? Na minha época, né, um século atrás, quando eu fui senadora, na minha época não existia esse negócio de emenda de execução obrigatória. Lembram disso? Sim. A emenda era de execução da promiscuidade também. Não era obrigatória, mas era da promiscuidade. Ou seja, se você, no meu caso, votei contra a reforma da Previdência, não tinha uma emenda liberada. Os caras que votaram para roubar direito dos trabalhadores tinham todas as emendas liberadas. É por isso que essas pústulas políticas chegam onde chegaram. Agora é diferente. Agora, cada parlamentar, eu não tenho por motivos óbvios, né? Porque quando eu cheguei, o Glauber já tinha destinado os 40 milhões que ele tem direito de emenda. Então, todos os deputados de esquerda, de direita, de qualquer lugar, têm direito a 40 milhões de emenda de execução obrigatória. Entendeu? Obrigatória. Fora emenda de bancada, fora emenda da safadeza do secreto e outras coisas mais, né? Mas o que é que a gente está montando? A gente está tentando fazer isso, né? Estamos estruturando uma ferramenta técnica, eu sei que o Senado faz, várias entidades fazem também, que são as emendas de execução obrigatória. Lembra aqueles filmes de máfia que diz siga o dinheiro?
Então, ver onde é que está o dinheiro. Porque eu digo sempre que para discutir o orçamento, a gente tem que discutir o chamado tridente da maldade, né? Nem é o tridente do Netuno, nem dos mensageiros dos orixás. O que é? É o executivo, o legislativo e quem vai se beneficiar. Porque toda vez que você fala de orçamento, você tem que falar quem foi que colocou essa emenda no orçamento. Quem foi que executou essa emenda no orçamento? E quem foi realmente o beneficiado com ela? Então, esse observatório da execução orçamentária, ele é de fundamental importância. Não é benevolência, bondade, tem nada a ver com isso. Isso é obrigação nossa. A obrigação do parlamentar é legislar naquilo que não tem vício de iniciativa, ou seja, melhorar a legislação naquilo que pode melhorar o acesso, ampliar direitos, recompor direitos que foram roubados, né, em muitos governos, recompor direitos. Então, é de fundamental importância fazer isso e é de fundamental importância dizer ao povo, que é quem paga, né, porque os trilhões do orçamento nacional ou os bilhões estaduais, eles não foram depositados por um disco voador que saiu por aí pulverizando. A mais simples dona de casa, a classe média assalariada, o trabalhador na informalidade, todos os setores de uma forma geral no campo e na cidade, é quem define qual é o orçamento, né? Então, e o Congresso define para onde o recurso vai. Então, é muito importante para a gente o Observatório da Execução Orçamentária para desvendar, tirar o véu da hipocrisia, desvendar os mistérios sujos no chamado tridente maldito, que, na verdade, mexe diretamente com o dinheiro da grande maioria da população. Então, eu não tenho dúvida que a suspensão do Glauber, né, talvez se eu não fosse a primeira suplente dele, porque as pessoas também sabem como é meu temperamento, né? Eu sou uma velha durona, se quando eu era jovem eu não me vendi, nem me rendi para lamber o rastro por onde passa o poder, imagina agora, né? Então, foi por causa do debate do orçamento secreto, né? Na verdade, foi por isso, suspendeu, é uma pena, mas eu digo sempre que daqui a pouco ele vai estar de volta, na legitimidade do mandato dele. Aos que me odeiam lá no Congresso ou em qualquer lugar, eu espero que me odeiem mais ainda, depois que eu passar nesse mandato relâmpago, e a vida seguirá. O importante para mim é estar lá cumprindo minha obrigação. Qual é a minha obrigação? Fiscalizar, monitorar, garantir a transparência, alterar a legislação naquilo que impacta diretamente na vida do povo. E, no meu caso, eu acho que já tem gente demais para se preocupar com gente grande e poderosa. Eu estou lá para me preocupar pelos vulneráveis, economicamente, socialmente, independente de qualquer questão ideológica, eu posso dizer, com a minha classe de origem, mas independente disso, eu estou lá para me preocupar com quem está mais fragilizado na vida real, no cotidiano real. E no Rio, então, nem se fala, viu? Porque eu digo assim, esse Rio é tão lindo, mas é tão duro que eu quero que a lindeza do cartão postal possa significar a vida linda real. Para a criança no caminho para a escola, para o território que não seja dominado, para a criança ter acesso e a família ter acesso à dignidade absoluta, que a beleza dos cartões postais do Rio de Janeiro, a beleza dada ao Rio de Janeiro pela mão natureza. A gente vai tratar especificamente do Rio no segundo bloco. Tá, vamos lá então. Só nesse primeiro, já são 7h39, que tem a primeira parte era essa do Glauber na pauta, e a segunda é a sua proposição, né? Da CPMI do Banco Master, né, junto com a Fernanda Melchiona, do pessoal do Rio Grande do Sul. E a gente sabe, quer dizer, isso é consensual na análise política brasileira e até internacional voltado ao Brasil. Que se Vorcaro falar o que sabe, cai a República. Executivo, Legislativo, Judiciário, né? Temos casos aí mal explicados do Toffoli indo assistir a partida. Palmeirense foi ver de graça, assento grátis, em Lima, tudo pago, né? Camarote, na arquibancada, camarote. E por acaso teve um assento grátis do lado do advogado do Banco Master. O Palmeiras perde, Flamengo ganha. E ele talvez, não sei se por conta de raiva disso, ele no dia seguinte avoca para si todo o caso do Banco Master, que estava na primeira instância federal de Brasília, e decreta sigilo, né? E na última agora cariação, inclusive, ele foi cariador.
Teve problema até com a delegada encarregada, quem faz a cariação é um delegado, não é magistrado. E que foi elevado aí pela esquerda a uma espécie de Sérgio Moro da esquerda, que é o Alexandre de Moraes, né? Que o viés autoritário dele era muito questionado por garantistas, né? Não pelas decisões, mas pela maneira como se dava, né? Por estar envolvido no caso julgar, por ter sido vítima de um plano no Punhal Verde e Amarelo, de homicídio, e até disposição do corpo, né? E julgar a vítima não julgar o algoz, isso é um princípio básico do Estado Democrático de Direito, né? Mas o que veio à tona que causou mais espanto foi um contrato de 129 milhões por 3 anos com o Banco Master para Barcini Moraes, que tem como titulares a esposa do ministro Alexandre de Moraes, a Viviane Barcini, e 2 dos seus 3 filhos. Vai dar uma média de 3,6 milhões mês. Neymar não ganha... Só Neymar ganha mais de 3,6 milhões mês no Brasil. Depay veio da Holanda, porque eles não ganham isso. Esse menino que o Flamengo trouxe, Samuel Lino, não ganha isso. Felipe Luiz renovou agora, um parto com o Flamengo, ele não ganha isso, né? E das 7 mil ações do Banco Master, em curso, uma era assinada pelo escritório, que perdeu. Enfim, ele soltou 2 notas, que não explicam muito bem isso, e a senhora está propondo isso daí. E tem até, aí, se você for entrar coisa de festas que teriam autoridades, enfim, um caso que relembra muito aquele caso ali do Palocci, do caseiro, com orgia sexual. Isso eu não estou endossando, estou falando que é o que está sendo dito por aí, que envolveriam autoridades, né? Teria uma casa, uma academia de fitness em São Paulo, onde ele botaria essas mulheres para malhar e tal, e daí ele levaria para as festas, enfim. Tem as reuniões, se me permite, também do Alexandre com o presidente do Banco Central. Sim. A Malu Gaspar denunciou, ele falou que não tratou disso, né? Falou que tratou da Magnitics, né? Mas, enfim, que acabou sendo retirada. Como é que a senhora viu isso tudo? Pois eu digo assim, Aloysio, ainda bem que é você que está falando isso, viu? Porque eu apanho por estar propondo essa tal dessa CPI, porque, na verdade, se fosse só uma CPI da Câmara e do Senado, ela se submeteria à fila que existe na mesa da Câmara e do Senado. Então, ela, para não atravessar nenhuma fila do ponto de vista regimental, precisa ser uma CPI mista mesmo. E a Fernanda Melchiona, querida, corajosamente, uma jovem parlamentar do Rio Grande do Sul, que topou assinar, nós construímos, né? Nós fizemos uma formulação de mais de 14 páginas, dando conta só do requerimento de pedido, para não dizer que a gente estava definindo, fazendo juízo de valor com base no que estava sendo publicado. Mas, como você corretamente disse, todas as comissões parlamentares de inquérito da história da República, muitas foram através do jornalismo investigativo que publicou alguma coisa. E uma comissão parlamentar de inquérito, porque queríamos nós, né, que a chamada Comissão de Fiscalização e Controle das 2 casas, elas de tal forma fiscalizassem que nem precisassem de fazer uma CPI. Mas por que é necessário a CPI? Porque só uma comissão parlamentar de inquérito, ela traz prerrogativas de autoridades judiciais, que vai desde acesso a documentos, quebras de sigilo, oitivas. Então, é de fundamental importância. E tem 2 frases que se diz muito no interior, né? Aqui também tem muito nordestino, né? Então, tem 2 frases que se diz no interior. Uma é, quem for podre que se quebre. E a outra é, quem não deve não teme. E a gente diz, e nem treme diante de CPI. Então, numa comissão parlamentar de inquérito, quem não tem culpa, quem prova sua inocência, vai sair ainda maior. Agora, quem de alguma forma está envolvido nos esgotos da política brasileira, no Banco Master,
que envolve muita gente do judiciário, dos executivos, né? Porque aí vai desde o governador do Rio de Janeiro, o governador de Brasília, que usaram que compraram títulos, porque tem coisas que desafiam a lógica formal. Tem coisas que desafiam a lógica formal, que não há como não dizer que tem algum mecanismo sujo por trás. Quando você começa a vender papéis em um banco minúsculo, porque eu não vou dizer que é tamborete, porque são bilhões envolvidos, né? Mas quando você começa a alavancar a venda de determinados títulos com benefícios tão grandes, tem que ter algo sujo na história. Ou lavagem de dinheiro sujo do crime, ou dinheiro público sendo utilizado, ou gente dos 3 poderes sendo beneficiados. Desafia a lógica formal. Então, independente de qualquer uma dessas coisas, qual é a obrigação do Congresso? Abrir uma comissão parlamentar de inquérito. Eu fico impressionada como tem determinadas pessoas que até se dizem progressistas e de esquerda e não querem, por estar alçando ao altar dos ungidos uma determinada personalidade. Independente de ser do judiciário, do legislativo, do executivo, onde quer que seja. Por que é que não pode investigar? A pergunta é essa: por que não pode investigar, dando a transparência que é necessária para que o povo brasileiro acompanhe, já que tudo que envolve gente grande e poderosa significa segredo de justiça? Então, eu entendo que é de fundamental importância, né? Apelo para as pessoas que apelem aos seus parlamentares nos seus estados, solicitem, pressionem, para que eles possam também. O nosso requerimento de comissão parlamentar deixa muito claro que não está buscando mecanismos de investigação apenas de uma ou outra personalidade, esteja no judiciário ou esteja no executivo ou nos executivos dos estados ou no legislativo. Então, nós estamos trabalhando no sentido de mostrar ao Brasil o que é feito. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Eu já me sinto na obrigação como cidadã brasileira. Imagina qual é o significado para pensionistas e aposentados do Rio de Janeiro. Imagina qual é o significado disso. Eu digo Rio de Janeiro porque eu tenho a obrigação de defender o Rio de Janeiro e defender o Brasil. Porque tem problemas relacionados também a Brasília e outros estados. Porque nós precisamos saber por que cada vez que uma comissão parlamentar de inquérito ela põe luz nos malditos esgotos da promiscuidade política, elas de alguma forma alteram a legislação, elas de alguma forma esclarecem no imaginário popular o que está acontecendo, e ela também faz com que as pessoas fiquem até mais atentas na fiscalização, no monitoramento, nas suas escolhas políticas. Isso realmente tem que ser feito. Então, não está fácil. Está sendo muito difícil, é por isso que eu até brinquei dizendo que ainda bem que foi você que falou isso, porque se eu falasse isso, eu teria, quando eu falo, né, sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito, você precisa ver, porque sempre tem o conluio, né? A gente estava até falando aqui no intervalo, como eu fico impressionada, porque quando foi na eleição passada, na que eu virei primeira suplente, batiam demais no Cláudio Castro. E agora, as mesmas pessoas que batiam não assinam a Comissão Parlamentar de Inquérito, que obriga a população, não só os aposentados e pensionistas do Rio, mas a população de uma forma geral, para saber o que foi feito com o dinheiro aqui do Rio de Janeiro. E as pessoas não querem. Então, isso não é o problema de um ministro do Supremo só. Se ele está envolvido, que se tire o véu da hipocrisia e socialmente ele ocupe o lugar na história. Ou beatificado, ou ocupar o lugar da história que tem que ser ocupado. Agora, não pode a gente fazer de conta que não sabe o que está acontecendo. Isso realmente a gente não vai fazer. Então, é uma luta muito grande, porque toda vez que alguém fala de abrir essa CPI, imediatamente alguém está dizendo, está fazendo o consórcio com a direita para ser contra quem prendeu o Bolsonaro. Aí, realmente, esse altar dos ungidos é algo muito difícil de se enfrentar politicamente, mas a gente não tem medo dele e tem a obrigação de cumprir nossa obrigação. Conhecendo nossa história luso-brasileira, parece realmente quase o meio milênio. Dom Sebastião está vivo, né? O que tem de gente que acredita em Dom Sebastião ainda. Entendeu? Aí pronto, aí realmente fica difícil, né? Você pôr um altar dos ungidos. Totalmente. É porque a idolatria política trouxe isso também, né? Esse mecanismo de idolatria política, então ninguém discute o Brasil. Olha, você fala do BPC,
Rapaz, tem coisa. Uma mãe, minha gente, a família que tem um autista sabe o que é. Agora, uma mãe pobre. Rapaz, uma mãe pobre com diagnóstico permanente. E ela tem ela tem o BPC suspenso. Ela tem o BPC suspenso. Se você sabe que suspende, ela volta para o início da fila e depois não paga o retroativo, não. É um inferno isso. A gente fala sobre isso. As pessoas querem nos enquadrar na idolatria política do altar deles. Comigo, não. O que for certo, venha de onde vier. Eu tenho a obrigação de apoiar, independente de qualquer coisa. Agora, aquilo que significa dar continuidade a um sistema que joga mais da metade do orçamento para o capital financeiro, que esconde, né, nos malditos escotos da política a fedentina do que realmente acontece e querer de mim a omissão e a cumplicidade, aí não vai ter mesmo. Então, se no BPC acontece isso, imagina na privatização de setores estratégicos do Brasil. A gente não dizia que ia rever a privatização de setores estratégicos? Por que não reviu? Porque é que o maior rio do Nordeste, que é o Rio São Francisco, nasce lá em Minas, mas é mais do Nordeste. É privatizado, porque a gestão dele é da Chesf privatizada. Porque é que há 3 meses abriram um decreto para privatizar 3 grandes rios da Amazônia. E a gente acha isso normal. Acha normal que tire dinheiro da universidade, da previdência, dos pobres, dos marginalizados, dos vulneráveis economicamente e socialmente, e não pode nem abrir uma CPI. Porque vai investigar gente muito grande e poderosa dos 3 poderes, aí realmente é um pouco demais. Esse nível de omissão, aí já é um pouco demais. E seria, que a gente comenta muito aqui, que o sonho da extrema direita seria caçar o Alexandre. E talvez essa CPMI pudesse chegar até ele. Mas se não chegar, veja, porque quando um setor progressista diz isso... E esse pessoal da extrema não assinou... Mas eu digo assim, olha, quando um pessoal está dizendo isso, que pode chegar à cassação dele, né, coisa que nunca existiu, mas quando está dizendo isso, está condenando ele antecipadamente, né? Porque se a pessoa está dizendo que uma CPI vai levar isso, então você está condenando antecipadamente alguém. Então, qualquer CPI, é aquela história. Eu sei que tem um ditado que sempre se diz, vocês sabem disso, que CPI sabe como se começa, mas não sabe como se termina. Mas, quando você não tem... Se você fez tudo certo, você vai ser, né, mais alçado ainda a um patamar histórico muito mais importante. Então aí faz isso? Não, porque fulano prendeu não sei quem, então na próxima eleição vão falar do Cláudio Castro? Vão falar do Ibanez? Vão falar dos setores, né, que do mundo maldito da política, inclusive da direita, se beneficiaram desses escândalos do Banco Master? Vão deixar de falar? Vão fazer um grande conluio nacional, inclusive eleitoral? Porque não pode, na época da eleição, bate, e depois faz o acordo sujo, porque interessa aos 2 lados. Aí realmente a gente não pode aceitar isso. Deputada, vamos fazer uma pausa rápida, para a gente tomar um café e vamos continuar aqui conversando com a senhora. Daqui a pouco a gente fala então sobre o Rio de Janeiro, sobre essas eleições a governador, senador, que pode ter mudança também nesse tabuleiro, com o Flávio sendo pré-candidato aí a presidente da República, e ele que aparece nas pesquisas quase que líquido e certo que uma vaga das 2 que o Estado do Rio vai ter que eleger esse ano já. Como é que o tempo passa rápido? Já daqui a pouco é eleição. Uma vaga seria dele por conta desses números das pesquisas, que o Aloysio é catedrático nisso, faz muito bem essa cobertura de pesquisa e traduz assim, né, bem facilmente para qualquer um entender, e também para deputado estadual, deputado federal, como é que fica aí a senhora também, né, nesse cenário. São 7h55, continue ligado aqui com a gente volta já com a Aloysio Abreu Barbosa, com a Heloísa Helena, a deputada federal. Você chamou de senadora, não tem jeito, Não, assim, por convenção, você chama pelo último pública, cargo... Pelo cargo mais elevado do Que coisa chique. Que coisa chique. É convenção, né? Mas é verdade. Mas eu sei que muita gente chama, mas eu não vou duelar em relação a isso, né? Porque senão eu vou dizer, mas mais importante foi minha mãe, que me deu o nome Heloísa. Meu pai queria que fosse Luísa Helena, que meu pai era Luiz e minha mãe Helena.
mas ele gostava muito do nome Luiz Helene, já estava em cima da cama com um câncer terrível. Aí ela aceitou o nome que ele queria, né? Aí é o nome mais importante, é o nome que o pai e a mãe dá. E depois é professora, e ainda mais enfermeira. Enfermeira. Né? Então, duas atividades de imensa relação com o que é para a gente considerado sagrado, não romantizando, porque tem que ser o sagrado, que é o cuidado, mas bem remunerado, com condições dignas de trabalho também. Mas eu entendo, não tem nenhum problema não. Bom, então vamos lá, 7h56 em Campos, rápida pausa, a gente volta a seguir aqui com Folha no Ar, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho.